nem tudo que deu errado para o outro necessariamente vai acontecer com você. Quando eu era criança, na verdade uma vida inteira, eu vi sempre minha mãe se queixar que ela não tinha um bom relacionamento com a sogra, a mãe do meu pai. E sempre algum tipo de queixa, aquilo me entristecia e tal. Eu queria entender, mas vocês sabem, né? Não tem como criança entender coisas de adulto. Mas eu dizia dentro de mim, porque eu sabia que aquilo, eu entendia já, que aquilo já trazia uma repercussão um pouco negativa, né? A forma como os nossos pais se relacionam com os outros interferem ou positivamente ou negativamente na vida dos filhos. Então, quando minha mãe relatava essas coisas, eu ficava assim muito pensativa, né? Às vezes uma queixa e tal, mas eu pensava dentro de mim, eu não vou ter uma sogra ruim, eu nunca vou ter uma sogra que me dê problema. E só para amenizar a situação, não é que minha avó era uma pessoa ruim, apenas haviam divergências de pensamento da minha mãe. A gente sabe que existem muitas piadas com sogra e tal. Isso, inclusive, é um pouco predominante, na verdade. Muitas mulheres têm problemas com sogras. Vocês veem que homem já é mais difícil. Mas eu vou compartilhar agora com vocês essa minha experiência. Então, dentro de mim, eu nunca escolhi alimentar que eu teria uma experiência negativa com alguma sogra, tá? Comecei a minha vida amorosa aos 16, 17 anos, tive paqueras e tal. Nunca tive nenhuma experiência, até hoje nunca tive nenhuma experiência negativa com nenhuma sogra. Mas como eu estou no meu segundo casamento, o meu primeiro casamento, eu tive uma sogra um tanto quanto peculiar. Peculiar por quê? Porque logo quando eu entrei na família, algumas pessoas, um volume grande de pessoas começaram a me dar sobreavisos. Cuidado! Fulano tem um temperamento difícil, fulano não sei o quê, fulano já bateu em fulano. Fulano, sabe? Só que eu dizia dentro de mim, poxa, isso não vai acontecer comigo. Não vai. E eu não sabia por que não ia, eu só sabia que não iria. E eu nunca me justificava para as pessoas que às vezes vinham com esse tipo de comentário. E eu dizia, é mesmo? Teve algumas pessoas que eu falei assim, mas comigo isso não vai acontecer. Pode ter acontecido com todas as outras noras, mas comigo não vai acontecer. Então comecei esse relacionamento e eu posso falar com propriedade, porque eu convivi nesse relacionamento durante 11 anos. Então durante 11 anos eu convivi com minha ex-sogra durante todo esse tempo, havendo todas as semanas. Então, uma das coisas que eu percebi é que realmente ela não recebia a atenção que ela precisava e merecia. E que muita gente que se aproximava já trazia consigo, passado por alguém, uma imagem muito negativa sobre ela. E as pessoas já chegavam e se aproximavam dela de uma forma armada. Assim como você, em algum momento da sua vida, recebeu um comentário negativo de alguém e você já se apresentou diante da pessoa, sabe, bastante armada. Só que eu gosto muito de observar o ser humano. Eu gosto, às vezes, de me permitir. Então, já que eu estava com o filho dela, e eu disse, não, isso aqui eu não posso fazer esse pré-julgamento, eu tenho que realmente me permitir. E se realmente for isso mesmo, eu vou encarar como um desafio e vou reverter essa situação. Então começamos a conviver e tal. E eu falei, eu vou tratá-la como se fosse a minha mãe. Porque a sogra, gente, é a segunda mãe da gente, né? Então eu levava ela para o médico, eu ia buscar, eu dava atenção. Eu aproximei o filho para a convivência dela, porque embora
antes do nosso relacionamento, o filho morasse a 2 quarteirões da casa dela, malmente ia visitá-la e a gente ia visitar todas as semanas, toda semana. Né? Sempre que ela precisava de mim, eu sempre me coloquei à disposição. E foram 11 anos assim. 11 anos assim. Em todos os eventos da família, estávamos sempre juntos. Toda semana a gente ia lá tomar um café, almoçar. Levava ela para almoçar, para jantar, sabe? E eu posso afirmar para vocês, durante 11 anos, eu não tive nenhum problema com minha ex-sogra. E nunca tive problema com sogra nenhuma, inclusive com a minha atual, que já são 12 anos. Uma segunda mãe, Dona Vera, para mim. E a minha ex-sogra, comigo, foi uma pessoa excepcional. Maravilhosa, maravilhosa. E acreditem que mesmo depois que eu me separei, depois de quase 2 anos separada, já do meu primeiro casamento e com meu atual marido, eu fui visitá-la, inclusive estou devendo uma visita para ela. E a gente conversou muito e tal, e ela me disse chorando, aquilo eu nunca esqueci, ela disse: Lu, você foi a melhor nora que eu já tive. Gente, existem coisas na vida que a gente ouve e não esquece. E essa é uma das coisas que realmente eu não esqueço. Foi ter ouvido da minha ex-sogra, Dona Zaide, que ela me amava, que ela gostou de mim e que eu fui a melhor nora que ela já teve. E se eu disser para vocês que não houve puxa-saquismo, não houve nada disso. O que foi que eu fiz? Luciano, o que foi que você fez? Eu disse: eu me desarmei. Eu disse: eu quero conhecer esse ser humano. Eu quero saber se é isso mesmo. Eu vou me permitir amá-la, mesmo que em algum momento ela tente me ferir. E acreditem, isso não aconteceu. Então tem muitas coisas, tem muita gente vivendo relacionamento ruim dentro da própria casa, principalmente com a sogra, com a mãe, com o irmão, um parente, um agregado, porque você já se armou por completo. Mas se você fizer o caminho contrário, o caminho do amor, do acolhimento, você vai se dar a oportunidade. Talvez aquela pessoa pode ser difícil para todo mundo, mas para você ela não será. Sabe por quê? Porque você determinou para você. Você escolheu que as pessoas vão te tratar bem ou mal até onde você permitir. E há um tempo atrás, uma ex-funcionária conversando comigo, ela se queixou que o dedo midinho dela estava com uma dor, e que ela não sabia o que estava acontecendo. Então, lógico, como eu faço essa abordagem, né, de consulta Gênesis, esses bloqueios emocionais e tal, então ela veio conversar comigo que não sabia o que estava acontecendo, que já tinha passado pomada e tal. Botei ela na minha sala, fechei a porta e falei: bora, vamos conversar. Quem é o parente que está trazendo dor de cabeça para você? Quem é a mulher que está tirando sua paz? Aí ela explicou pra mim, não, eu tô tendo uma certa dificuldade com a minha sogra e tal, porque eu sinto que parece que ela acha que eu quero tomar o filho dela, e depois que eu tive a minha filha, só pra você ter ideia, eu voltei para o trabalho e a minha filha não consegue nem me chamar de mãe, tá só me chamando pelo nome. E minha sogra é a única pessoa que eu posso confiar para tomar conta da minha filha. E isso está me machucando muito, isso está me perturbando, está tirando minha paz. Eu já conversei com meu marido, mas ele fica calado e tal. Eu disse: olha, é o seu dedo que está doendo, então é você que tem que resolver, porque isso é sobre você também. E aí eu sugeri para ela, eu falei: vamos fazer o seguinte, vou pedir uma coisa, você faz? Ela disse: faço. Eu falei: eu quero que você converse com sua sogra e diga para ela o quanto ela é importante para você e o quanto você é grata por ter feito um filho tão maravilhoso e poder dividir esse filho com você.
e que você não poderia ter uma sogra melhor do que ela, que você é muito grata por ela estar cuidando da sua filha, por ela estar se empenhando e tal. E diga para ela, olha, dona fulana, eu tô aqui para somar, eu não tô aqui para dividir. E assim, quando a gente casa com sogra, com sogro, a gente casa com a família da gente toda. E eu torço muito para que a gente viva em uma harmonia, que a gente viva em amor. Aí eu falei, você abraça, dá um beijo na sua sogra e agradece, tá certo? Ela disse, tá certo. Com umas 2 semanas, eu já tinha até esquecido disso. A gente reunida para orar dentro do espaço, ela deu esse testemunho. Olha, aconteceu isso, lembra, Lu, não sei o quê. Aí ela contou toda a história para as meninas, que as meninas não sabiam. Ela disse, eu fiz isso com a minha sogra, abracei, conversei, falei tudo como o Lu me falou. E vocês não sabem, o meu dedo, além de parar de doer, a minha filha já voltou a me chamar de mamãe. Então, gente, a mudança que você quer ver no outro deve sempre começar em você. Mas quando você se arma, faz pré-julgamentos e você determina, pô, fulano foi áspero com todo mundo, fulano é uma pessoa difícil, não, eu já soube da fama. Beleza, saber da fama também é importante. Mas tão importante quanto você saber da fama, eu acho que mais importante ainda é você dizer comigo não. Sabe por que comigo não? Porque eu resolvo que eu faço escolhas diferentes das dos outros. Eu escolho que antes de julgar eu vou observar. Eu escolho que antes de repudiar eu vou acolher. Eu escolho que antes de odiar eu vou amar. Então quando você olhar para alguém e quando alguém vier falar mal de você, falar mal de alguém para você, e você depois se deparar com essa pessoa e você até às vezes a gente é realmente influenciável, né? Influenciado nesse aspecto, principalmente quando alguém que a gente gosta fala mal de outro alguém, a gente tem aquilo como uma verdade quase absoluta. Mas se você vê que você está começando a gerar esse bloqueio, e nesse bloqueio, eu acredito que você pode estar perdendo uma imensa oportunidade de ser mais feliz, você vai se fazer a seguinte pergunta: o que Jesus Cristo faria no meu lugar? O que Jesus Cristo faria aqui? Então você vai se desarmar. Então você vai se permitir conhecer o outro. E possa ser que realmente hajam fatos, evidências, provas de que aquela pessoa massacrou, seja lá quem for. Mas quem determina se ela vai ou não massacrar, prejudicar, afrontar, atingir você, é você. Pode até tentar, mas a escolha é sempre sua, tá? Então, que você possa fazer dessa mensagem uma autoanálise e ver se você não anda aí comprando briga de muita gente, repudiando as pessoas, fazendo um pré-julgamento antes da hora, porque talvez você está se privando, além de você se privar de ser feliz, você está se privando de construir relacionamentos maravilhosos. E lembre-se, mude você primeiro, para depois o outro vai mudar. Mas isso só acontece quando você decide por você. Então aquela história de que mudar a si mesmo para mudar o mundo, isso é 100% verdade, tá? Quer mudar seu casamento, quer que seu marido melhore, melhore você. Quer que seu filho melhore, que seu filho seja uma bênção, seja você uma bênção. Em vez de você ficar falando mal dos seus filhos, falando mal do seu marido, falando mal da sua sogra, falando mal das pessoas com quem você convive, olha para a sua vida primeiro e começa a tratar o outro como se ele fosse maravilhoso, como se ele fosse perfeito. Ah, mas já estou ouvindo algumas vozes dizer, mas você não sabe, fulano já falou isso, já tentou me matar, já tentou não sei o quê. Não importa. Quando a Bíblia fala, se baterem de um lado da face, oferece também outro lado. Se te chamar para andar 1 milha, anda com ele 2. Se te pedirem a capa, dá-lhe também a túnica. É sobre isso. É doação mesmo. É doação. Não é fácil.
mas não é impossível, posso afirmar. A vida é assim mesmo, tá? Mas para você viver com intimidade com Deus, se você quer ouvir a voz de Deus, se você quer viver o sobrenatural de Deus, se você quer ver o poder de Deus manifestado na sua vida, você precisa ter bons relacionamentos na terra, você precisa se desconstruir e se permitir de fato a perdoar e amar o próximo. E lembre-se, não é sobre o outro, é sempre com você. Se algo chegou até você, é você que tem que resolver. Não fique aí passando a bola para os outros e botando culpa em todo mundo que aparece na sua frente. Chegou para você, é você que resolve, tá bom? Deus te abençoe, te dê um sábado pleno, maravilhoso, com muita cura, muito perdão, muito amor, muita paz. E não se esqueça, leia a Bíblia, tá? Ore, vigie, ore sem cessar. Beijo grande.